Dentre muitos homens e mulheres que Cristo chamou para o servir, para o acompanhar e para o auxiliar no processo do seu ministério, há um apóstolo, né, que foi muito especial. O nome dele é Pedro, um dos mais conhecidos dos 12 apóstolos. Pedro, ele tinha uma característica bem interessante, né? Ele é um homem muito ativo, muito envolvido, muito interessado. E dentre os apóstolos, ele é um dos que mais aparece, exatamente por isso. Porque ele é extremamente envolvido, extremamente ativo, como dito. Só que Pedro, ele tem alguns probleminhas na sua prática. Alguns probleminhas na sua vida que mostram alguma inconsistência. Enquanto Pedro ainda é servo de Jesus, ele tem alguns comportamentos que não parece um comportamento muito de cristão. Além disso, Pedro, ele é aquele tipo de homem que olha para Cristo e Cristo fala, eu estou aqui para você, e Pedro vai olhar, e, por exemplo, Jesus está sobre as águas, e Pedro vai dizer, olha, Senhor, eu quero ir até ti, eu posso andar? Jesus vai falar, pode. E Pedro, exercendo sua fé, ele anda sobre o mar. Só que, da mesma forma como ele se impulsiona a fazer isso, Pedro é aquele homem que, do nada, ele perde. Ele começa a olhar para si mesmo e ele começa a afundar. Pedro é essa inconsistência de cristianismo. Algo que representa a necessidade de algo que muito se fala dentro do adventismo, mas que por vezes pouco se vive. São dois conceitos bem importantes: reavivamento e reforma. Já ouviu falar alguma vez? São dois conceitos que parecem muito parecidos, mas que têm noções diferentes que se complementam. Reavivamento é a ideia de que internamente você revive algo que você perdeu em algum momento. E a reforma é um processo externo resultante desse reavivamento, desse reviver. Entende? É como se, olhando para a imagem de Pedro, por exemplo, você tivesse um comportamento cristão constante, mas você o perde em dados momentos. E aí você precisa revivê-lo. E isso se traduz, posteriormente, em uma reforma prática concreta, que vai vir a partir desse reviver. A história de Pedro, ela nos mostra, de forma muito prática, modos de entendermos como isso funciona na vida do crente. Quando a gente chega em Lucas 22, nós vamos começar estudando, a gente tem um momento em que Jesus ele está a ponto de entregar sua vida na cruz, ele já entrou em Jerusalém, já ensinou muita coisa, ele termina de tomar a ceia, a Santa Ceia do Senhor, junto com os discípulos, e então ele tem uma conversa com Pedro, a partir do verso 31. Uma conversa que provavelmente você conhece, mas que nós vamos refletir a partir desse princípio de reavivamento. Antes de começarmos a ler, feche seus olhos para uma breve oração. Senhor Deus e Pai, somos gratos pela Tua revelação e nesse momento pedimos que o Senhor derrame o Teu Espírito Santo para que possamos entender a Tua vontade com a nossa mente e o nosso coração. Te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus olha para Pedro, esse importante apóstolo, mas um tanto inconsistente na sua vida cristã. Um homem muito ativo, dedicado, mas que fraqueja constantemente. E ele tem a seguinte conversa com ele, verso 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Olha que interessante. Você deve se lembrar numa história que acontece ali na Bíblia, pouco antes do livro de Salmos, a história de Jó, em que Jó ele olha para um homem que é servo de Deus e ele requer de Deus a oportunidade de tentá-lo. Lembra dessa história? Ele é um servo de Deus. Só que Satanás fala, não, ele só é servo porque ele tem de tudo, a vida dele é muito fácil. Aqui você tem uma situação análoga. Satanás requer a Cristo que ele tente a Pedro. Provavelmente por uma premissa muito semelhante. Pedro ele está ao seu lado porque a vida é fácil para ele. Você multiplica pão, peixe, você faz tudo isso. Satanás ele requer a Jesus isso, algo que demonstra também a soberania de Deus, né? Satanás precisa requerer isso a ele. Enfim, ele requer isso a Cristo, e Cristo diz o seguinte no verso 32, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E olha o detalhe interessante. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha que interessante. Nós estamos falando de um apóstolo que viveu 3 anos e pouco com Jesus, que experimentou muitos e muitos momentos com Cristo,
mas que por alguma razão ele precisa reviver algo que se perdeu ali dentro do coração dele. A ponto do próprio Cristo falar, olha, o dia que você se converter de fato, que isso daí for restaurado, você tem uma missão importantíssima a fazer. Em um contexto em que Pedro está sendo tentado por Satanás, peneirado, para que ele se ache em falta perante Deus. Perceba que Pedro não é um cristão novo, como dito. Essa conversão que Jesus está falando aqui não é aquela conversão de aceitar a Cristo inicialmente ou de conhecer a Jesus inicialmente. É uma conversão que tem a ver com a vida do crente mesmo. Do crente que já aceitou Jesus inicialmente, mas que de alguma forma precisa viver algo mais. Precisa reviver algo. Precisa fortalecer algo. E aí Pedro ele tem essa obrigação. Quando você realmente se converter, vai lá e fortalece os teus irmãos. Pedro, porém, olha para Cristo, e isso é interessante, né? E ele vai responder, Senhor, eu estou pronto. Eu não preciso reviver nada. Eu estou pronto, inclusive, para ir contigo até a morte ou a prisão. Para Pedro, há uma clareza disso. Eu estou pronto, eu não preciso. Mas Cristo, o conhecendo profundamente, ele afirma, inclusive, olha, eu te garanto, inclusive, que você vai me negar. Você não está pronto como você diz estar. Há algo que você precisa renovar. E aqui vem um primeiro ponto importante para a gente pensar, porque esse tema de hoje, ele é um tema que envolve muito mais um crente que já tomou a decisão por aceitar Cristo, do que aquele que ainda vai conhecê-lo. A gente precisa fazer uma avaliação constante para poder entender se realmente aquele cristianismo que Jesus espera de nós, e a gente já vai ver um pouquinho como ele é na prática, se realmente isso é real para nós, na nossa vida. Ou se em algum momento nós deixamos morrer algo que exige a necessidade de uma conversão, de uma mudança de vida. Porque se essa mudança não acontece, em nossa fraqueza a gente pode chegar até, inclusive, rejeitar a Cristo. Mesmo que não de forma definitiva, como o caso de Pedro. Mas ainda assim pode acontecer. O problema é quando o cristão ele olha para si mesmo e assim como Pedro vai dizer, eu não preciso, eu estou pronto. Talvez enganando a si mesmo, talvez não, a gente não consegue ter certeza do que Pedro realmente pensa. Mas a questão é, e aí a gente volta para aqueles textos da Bíblia, por exemplo, enganoso é o coração do homem, sabe? Quando a gente se baseia muito em nós mesmos, tem grandes chances de dar errado. Porque é muito fácil, né, para nós cairmos diante de uma confiança interna. Cristo, ele olha para Pedro, responde assim, nós sabemos que isso de fato se cumpre. Quando Jesus ele é ali preso, Pedro ele realmente tem um ímpeto de salvar Jesus. Então, de certa forma, ele parece realmente acreditar nisso e viver isso. Mas pouco tempo depois, quando realmente a situação aperta, Pedro vai ser aquele que vai negar a Cristo. E quando Pedro nega Jesus, é algo, inclusive, muito triste. Porque por diversas vezes ele é questionado, já que Jesus o transformou por muito tempo. Ele fala, olha, você fala igual ele, você esteve com ele, você é da terra dele, tudo em você indica que é ele. E aí Pedro precisa amaldiçoar Jesus naquele momento, para que realmente acreditem que ele não faz parte daquilo. Isso faz com que Pedro ele se derrube de uma certa forma, que fica difícil para ele voltar. E como eu disse, o primeiro ponto para a gente pensar, talvez, quando falamos em reavivamento e reforma, é entender que, sim, nós precisamos. Quando a gente confia em nós mesmos, né, quando confiamos em nós mesmos, há chances muito grandes, inclusive, de nós estarmos enganados. E qual que é o processo para esse reavivamento, para reviver isso? Se você olhar em João, capítulo 21, e você pode folhear a sua Bíblia se você quiser, nós temos um momento que provavelmente você já ouviu e você conhece, que é o momento em que Cristo, depois de ressuscitado, depois de passar um tempo com os apóstolos, ele tem um diálogo diretamente com Pedro. E esse diálogo, ele parece ter uma conexão muito óbvia com aquilo que acontece lá em Lucas.
porque ele se dirige diretamente ao apóstolo que o trai e que isso é registrado. Então, nesse contato, olha o que acontece. João 21, a partir do verso 15. Depois de terem comido, depois de Jesus comer com os demais apóstolos, ele pergunta para Simão Pedro, dizendo o seguinte: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? E então ele responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: então apacenta os meus cordeiros. Outra vez, Jesus olha para Pedro e diz: Simão, ele respondeu: sim, te amo. Jesus então responde pela segunda vez: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus diz: Simão, e repete o que ele já vinha dizendo: você me ama? E Pedro agora ele se entristece. Talvez pela noção de que ele realmente prestou atenção mesmo do que se tratava. Talvez agora ele realmente reflete sobre a questão. Ele vai se entristecer e ele vai responder para Jesus: Senhor, no verso 17, tu sabes todas as coisas, você conhece e sabes que eu te amo. E Jesus não nega. Jesus não fala: olha, por que você foi e me negou então? Jesus apenas lhe diz: ok, então apacenta as minhas ovelhas. Basicamente, o que ele ensina para Pedro? Pedro, você quer reviver algo que você perdeu? Em primeiro lugar, lembra que toda nossa relação é pautada no amor que você sente por mim. E a pergunta é: você me ama? E talvez a pergunta que você deveria fazer nesse momento de consagração que nós estamos vivendo nesses 10 dias é pensar o seguinte: eu realmente amo ao meu Deus? Aquele amor que a Bíblia apresenta, como lá em Deuteronômio 6, amar com todo o coração, de toda a força, de toda a alma. Eu realmente amo ao Senhor meu Deus? E aí eu posso tirar uma contraprova disso. Porque o resultado de amar a Deus é obedecer e fazer aquilo que Ele pede. O amor ele é traduzido em trabalho, em ações. Tanto que Jesus vai falar: você me ama? Ok, então serve. Cuida das pessoas. Essa é a missão direta que Deus dá para Pedro. Mas a ideia é: você me ama? Então traduza isso de forma concreta. Pedro ele ouve isso de Cristo por 3 vezes. E ele parece realmente entender finalmente. E esse discípulo agora triste, ele começa a viver esse processo de reavivamento. E é o que a gente vê em Atos, por exemplo. Lá em Atos, Cristo já tinha ordenado que os discípulos deveriam ficar em Jerusalém aguardando a Ele. E nós vimos isso, inclusive, essa semana, foi lido a respeito disso. E quando os discípulos estão lá fazendo aquilo que realmente eles deveriam fazer, que é buscar um processo de comunhão com Deus, nessa expressão concreta de amor, e você pode ver, por exemplo, o verso 14 de Atos 1, se você quiser acompanhar, que os discípulos vão perseverar unânimes em oração. Eles vão perseverar unânimes buscando a esse Deus que eles dizem amar. E, inclusive, dentre eles, Pedro. Até o ponto em que o Espírito Santo desce sobre eles. E a gente vê, no verso 14, aquele mesmo Pedro que antes oscilava muito em seu cristianismo, que antes tinha alguma coisa que ele precisava reviver, ele se dirigindo a uma multidão e fazendo um sermão magnífico. Um sermão cheio do Espírito Santo. Um sermão que está repleto de menções bíblicas, o que mostra o quanto Pedro era bem baseado na palavra de Deus. Um sermão que tem como resultado, e você pode ver se você quiser, a partir do verso 37, o batismo de 3.000 pessoas. O fato de Pedro finalmente ter revivido o cristianismo que ele não tinha tão claro assim para ele, faz com que ele faça essa grande coisa. Após passar pelo percurso de relembrar e retomar o amor dirigido a Deus, de traduzir isso a um aspecto concreto de sua vida, de buscar esse Deus em oração, e de buscar esse Deus através do estudo da palavra, até porque é o que ele cita constantemente. Se não ficar claro para você exatamente esses aspectos de vida de Pedro, eu te convido a abrir um último texto,
que nós leremos hoje. A primeira epístola de Pedro, desse apóstolo. Está lá no finalzinho da Bíblia, quase chegando em Apocalipse. Ali em 1 Pedro, esse apóstolo, que viveu todo esse processo, agora já maduro, ele vai dar algumas orientações. Em reflexão, talvez, do que ele próprio viveu. Ele vai nos ensinar como um cristão deve viver quando ele realmente está com o cristianismo vivo dentro do seu coração. Olha o que ele vai dizer. Trabalhando principalmente o princípio de reforma que eu mencionei antes, porque reviver e depois transferir isso para o externo, a sua vida nova, é a essência desses dois termos. Reavivamento, algo interno. Você retoma a sua conexão com Deus. E a reforma é algo que vem como consequência disso em aspecto externo. Lá em 1 Pedro, se você olhar o capítulo 1 mesmo, depois de se apresentar, depois de passar informações a respeito dele, nos primeiros 2 versos, olha o que ele vai dizer a partir do verso 3, nós vamos ler alguns versos desse capítulo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha que interessante pensar em Pedro falando isso. Pela misericórdia de Deus, ele nos regenerou. Pedro, ele entendeu que aquela vida que ele recebe de novo, que lhe dá essa viva esperança de uma ressurreição, essa viva esperança de um retorno de Cristo, de uma restauração completa, ela vem por intermédio da misericórdia de Deus. Porque ele mesmo traiu a Cristo. Ele mesmo o renegou. Mas ele entende que por essa misericórdia, Cristo o regenera. Ele consegue restaurar essa conexão de amor. E a partir daí ele começa a viver uma viva esperança. Diante da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para quê? No verso 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. É nisso que vocês devem exultar. Por breve tempo, se necessário. Sejais contristados por várias provações. Mas ainda assim, é nisso que vocês devem exultar. Porque o cristão consegue reviver isso. Ele consegue viver aquilo que Deus realmente preparou para ele. Olha a partir do verso 13, para a gente ver de forma doutrinária isso que Pedro viveu. Por isso, cingindo o vosso entendimento, olha, você prepara aquilo que você aprendeu, que você entendeu. Então, o estudo da Bíblia ele é essencial para isso. Quando você se prepara a partir do entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. O que Pedro está dizendo? Quando você entende isso, você reviveu aquilo que está no seu coração, a reforma vai acontecer. E o problema é que, por vezes, a gente tenta viver uma reforma sem realmente renascer aquilo que morreu. E aí eu tento, por exemplo, eu vou me tornar vegetariano, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou restaurar meu lar, eu vou fazer isso e aquilo, que são aspectos práticos e necessários da vida do cristão, mas nada disso consegue realmente ter vazão, realmente existir, se aquilo que está aqui dentro, que é a nossa relação com Deus e o nosso amor direcionado a Ele, está morto. É apenas a partir do momento que você é regenerado na sua vida, que você pode finalmente reformar aquilo que você talvez se perdeu nos aspectos práticos da sua existência cristã. E é importante que eu te lembre constantemente que nós não estamos falando aqui de alguém que não conhecia Jesus. Quando ele passa por isso. Estamos falando de alguém que tinha vivido 3 anos e pouco, literalmente ao lado de Jesus. E apenas a partir desse momento que ele finalmente conseguiu viver isso daqui. De finalmente regenerar a sua vida. E a partir daí começar a reformar suas atitudes. Aquele Pedro explosivo antes que você tinha, que tenta
cortar o coração, olha, a orelha do soldado que tenta fazer um monte de coisas, ele para de existir cada vez mais. Ele vai mudando completamente. É isso que acontece com os outros apóstolos também. Porque Pedro, ele entende e ele propõe essa opção de vida. Cingidos desse entendimento, como filhos da obediência, você abandona as paixões anteriores, porque você restaurou o amor em Cristo. E a partir daí, você vai se tornar santo em seu procedimento. É sempre bom relembrar que santidade na Bíblia não quer dizer inexistência de erros, né? Sempre bom lembrar. Em alguns momentos, sim. Mas santidade tem um sentido de algo separado e exclusivo. E ela é entendida sempre, o contexto da perfeição cristã, naquilo que Paulo ele ensina constantemente em Romanos, Gálatas e por aí vai. Que nós somos salvos em Cristo Jesus, morremos para quem nós éramos, e agora vivemos em Cristo, buscando cada dia ser um servo dele, fazendo a vontade dele. A gente erra às vezes, em sinceridade pedimos perdão ao Pai, e aí a gente segue a nossa vida buscando fazer o certo. Essa é a santidade e a perfeição que a Bíblia apresenta de fato. Sempre importante lembrar. Mas o problema é que se o cristão ele não consegue processar isso daí, essa necessidade, ele acaba sendo um cristão daquele mais morno ou morto possível. Que até vem à igreja, até devolve o seu dízimo, até não trabalha ao sábado, mas realmente não vive cristianismo. Talvez até bem ativo na igreja, como Pedro era, muito ativo, muito para frente. Mas talvez aí com problemas que faz ele fraquejar na fé constantemente. E eu preciso que você pense hoje, quando você for para a sua casa, porque como dito, esse momento de consagração acontece principalmente no seu lar. Quando você está lá estudando e conversando com Deus. Que você converse com Deus e pense o seguinte: Senhor, eu estou na igreja há muito tempo. Talvez nem tanto para alguns. Estou na igreja há tanto tempo. Será que realmente eu preciso reviver algo que morreu dentro de mim? Será que o meu amor direcionado ao Senhor, ele morreu e eu entrei numa vida automática de cristianismo? Será que eu tenho ido à igreja como tenho ido, mas ainda assim, realmente o meu coração não está voltado ao Senhor? E eu não coloco o Senhor como prioridade na minha vida, eu não coloco o Senhor como prioridade da minha família, eu não pauto minha vida conforme a tua vontade? E se a resposta para isso for sim, o processo é o processo que Pedro ele ensinou. Realmente se dirigir a Jesus, reconhecer que em misericórdia Ele está disposto a te restaurar. E que Jesus está sempre à disposição de te receber, se em sinceridade de coração você o buscar. Isso acontece por intermédio da oração, do estudo da palavra, não tem nenhum segredo nisso. A partir daí, começa o processo de reforma, que o cristão vive e deve viver constantemente. Senhor, o que há em mim, no aspecto externo, que não condiz com essa certeza que eu tenho no coração, de que eu pertenço ao Senhor, de que eu te amo sobre todas as coisas, de que eu vivo conforme a tua vontade. Mais uma vez, o estudo da Bíblia é essencial, porque se você não conhece a vontade de Deus, você não sabe em que você está dissonante à vontade de Deus. E a partir daí, quando você tiver no seu coração a vontade de fazer o seguinte: Senhor, é o Senhor quem manda, o Senhor é o Senhor da minha vida. Então, tudo que o Senhor falar, eu vou buscar fazer, porque eu te amo. E é o Senhor quem vive em mim. Você terá alcançado isso que Pedro ele vai falar, a santidade no seu procedimento. Você continuará como eu, sendo um pecador, enquanto Cristo não retorne. Continuará, vez ou outra, tropeçando. E isso às vezes machuca. Você pensa, nossa, eu não queria ter vivido isso. Mas felizmente temos advogado junto ao Pai que nos perdoa. E a partir daí levantamos e continuamos vivendo a vida cristã. Revivendo constantemente o nosso amor para com Deus. E mudando constantemente aquilo que nós temos, que não condiz com a vontade de Deus, porque nós não nos moldamos mais às nossas paixões, mas aquilo que Deus espera de nós. Que Deus te abençoe e te ajude nesse processo a realmente reviver isso ou fortalecer isso na sua vida. E que assim possamos, cada dia, viver ao lado de nosso Deus.